Olá pessoal, eu sou o professor Estevão Pastore Garbim e nesse vídeo nós vamos mostrar alguns exemplos de como realizar a leitura de alguns mapas temáticos a partir dos conteúdos que nós discutimos e apresentamos no e-book que vocês já têm à disposição. Tudo bem? Então, o primeiro passo que a gente precisa dar na leitura de um mapa temático é ler o título desse meu mapa, ok? Por que o título? Porque um bom título ele vai indicar pelo menos uma dessas três informações. Quando ele é construído da melhor maneira possível, ele indica três, que é o que está sendo representado no meu mapa, onde está sendo representado e quando que aconteceu aquele fenômeno que o meu mapa ele está representando. Tudo bem? Então essas três perguntas elas são fundamentais para a gente poder compreender qual é o tema do nosso mapa. Beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Qual que é o título do meu mapa temático que está em tela? É grupos de solos. Então vamos lá. O que está sendo representado? São os grupos de solos. Ok? Beleza. Onde está sendo representado? De onde são esses grupos de solos representados? Então, pelo panorama dessa área que nós temos, o nosso mapa, é de toda a superfície terrestre. Ok? Do planeta todo. E terceiro, de quando é essa classificação? Quando que esses solos que estão sendo representados existiram? Eles existem no presente, então a gente não precisa colocar uma data específica no nosso título. Por quê? Porque o solo demora milhões de anos para serem formados e, portanto, se é uma representação do ano de 2020 ou 2021 ou 2010, isso é indiferente para o nosso tipo de objeto. Beleza? Bom, então vamos lá. Agora que eu sei o tema do meu mapa, eu preciso olhar em segundo lugar quais são as categorias ou quais são as classes dos fenômenos que eu tenho apresentado na minha legenda. Por que é importante eu ver o tipo de fenômeno que eu tenho representado a partir da legenda? Porque dependendo do símbolo ou da estratégia utilizada na representação desses fenômenos, eu consigo verificar se a relação dos fenômenos representados no meu mapa é uma relação qualitativa, ou se é uma relação de hierarquia, ou se é uma relação quantitativa, ok? Conforme nós vimos no nosso outro vídeo do nosso e-book. Então vamos lá. Aqui no nosso mapa nós temos diferentes tipos de solo. Tundra, podzólico e pardo, pradaria e chernozem, latossolo, etc. A gente tem diferentes tipos de solo, mas esses solos eles não estão organizados em uma hierarquia ou em uma quantidade, por exemplo. Então, a variável visual que foi utilizada para organizar essas informações foi a cor. Ok? Então, sabendo que o tema do nosso mapa são os grupos de solo e sabendo que a informação que ele comunica é do tipo qualitativa, a gente pode partir para a leitura da área mapeada. E o que a gente consegue ler a partir desse mapa? O tamanho, né, a extensão desses diferentes grupos de solo na superfície terrestre. Então eu consigo perceber, por exemplo, né, olhando aqui de forma bem superficial, que o solo lixiviado sob floresta, que fica aqui na região da floresta amazônica, por exemplo, ele tem um tamanho, uma extensão menor do que se nós considerarmos esse outro grupo de solos, que é o desértico. Tudo bem? Então a gente consegue ver se a extensão de um fenômeno é maior ou menor do que outro a partir da leitura de um mapa. Agora, outros dados que nós podemos considerar na nossa leitura a partir das informações deste nosso mapa.
qual que é a relação que nós podemos estabelecer entre esses grupos de solo e as latitudes que existem no planeta Terra? Como vocês viram, né, na disciplina de pedologia, de geologia, e mesmo em algumas discussões de outras disciplinas do curso, dependendo da latitude do meu solo, o local onde ele se encontra, né, em relação à distância da linha do Equador, o meu solo pode receber uma maior quantidade de energia solar ao longo de um ano ou uma menor quantidade. E isso vai influenciar no intemperismo que esse meu solo tem. Ok? Então veja, no meu mapa eu tenho as informações da latitude dos fenômenos, onde eles estão localizados. E a gente pode associar na leitura para entendermos como se dá, né, a distribuição desses diferentes grupos de solo no nosso mapa. Agora eu trouxe aqui um segundo exemplo de mapa para a gente exercitar essa nossa leitura. Ok? Vamos lá, como que a gente descobre o tema do nosso mapa? Lendo o título, ok? Então, nível de biodiversidade. Opa, olha a palavra nível aparecendo aí. Quando a gente pensa em nível, geralmente nós estamos falando numa hierarquia, de algo que está mais abaixo e algo que está mais alto, certo? Então, qual que é o tema do nosso objeto aqui de representação? É o nível de biodiversidade. De onde? Da superfície terrestre, no mundo todo. Ok? Isso a gente consegue perceber olhando o planisfério que nós temos. Tudo bem? E por fim, de quando estas informações? Nós não temos indicado no título. É claro que essas informações elas podem variar ao longo do tempo. É uma variável que está sujeita à interferência humana. Então, a grande ocupação das terras, a transformação do campo em cidade, ou mesmo a transformação do campo, né, pode ocasionar uma mudança no nível de biodiversidade. É por isso que, para a gente ter uma ideia mais aproximada de quando são esses dados representados, a gente não pode deixar de considerar a fonte do mapa, que é de onde o autor ele obteve as informações para realizar essa representação. Então, neste caso, a fonte que foi utilizada para a construção desse mapa, eu não estou enxergando direito, mas ela está aqui, ó. Foi acessado no ano de 2018, ok? Não sei se é 2018, 2016, mas é recente. Então vamos lá, sabendo a temática do meu mapa a partir do título, eu vou olhar em segundo lugar na minha legenda. Olha a minha legenda aqui, olha como que ela é diferente. Qual que é a classe representada na minha legenda? Diversidade de espécies terrestres, de animais e vegetais. E aqui há uma variação de baixa diversidade até a mais alta biodiversidade. Ok? Então, essa hierarquia do baixo até o alto, né, é uma relação de ordem. Só que a gente não consegue calcular o quanto essa cor mais verde escura é mais alta ou tem um valor de biodiversidade maior do que a mais baixa. Existe apenas uma relação aí de ordem, ok? E a estratégia utilizada para indicar essa hierarquia é a variação da tonalidade da cor, do amarelo até um verde, ok? Fazendo essas gradações. E como que a gente realiza a leitura desse nosso mapa? A gente tem que observar quais são as extensões, né, ou qual cor se aproxima mais cada um dos países que estão aqui representados ao nível de biodiversidade indicado aqui no na nossa legenda. Então a gente consegue perceber, né, pelo uso dessas cores, que o Brasil ele tem uma alta biodiversidade, uma biodiversidade maior do que se nós considerarmos aqui a Groenlândia ou a Rússia, por exemplo. E a gente consegue realizar esse tipo de leitura considerando o tema indicado no título e a variável visual representada na legenda. Tudo bem?
Então, pessoal, a gente também pode fazer a leitura aqui da relação que existe entre a latitude, a biodiversidade. A gente pode pensar nas relações de ocupação do território e transformação do espaço pelos seres humanos. Isso vai depender do que a questão propriamente dita ela está exigindo da nossa leitura. Beleza, gente? Isso é só para refrescar um pouco a memória de vocês de alguns exercícios que nós realizamos ao longo da nossa formação. Beleza? Então é isso.